O ano é 1983. Por trás das cortinas de ferro e nas salas de guerras secretas do mundo, o planeta estava à beira de um abismo nuclear, inconsciente de seu próprio perigo iminente. Enquanto a vida cotidiana seguia seu curso, com crianças indo à escola e famílias jantando, a máquina da Guerra Fria rangia com uma intensidade que poucas vezes se viu, e decisões tomadas em bunkers distantes poderiam ter selado o destino da humanidade. Aqueles eram dias de medo velado, de discursos inflamados e de uma tensão palpável que permeava cada fibra da geopolítica global. O que a maioria não sabia é que em um momento específico naquele outono, o gatilho nuclear esteve mais perto de ser puxado do que em qualquer outra crise da história, incluindo Cuba. A retórica beligerante do presidente Ronald Reagan, com sua famosa denominação da União Soviética como um império do mal, não era apenas grandiloquência. Ela vinha acompanhada de uma escalada militar sem precedentes. Bilhões foram despejados em novas armas, tecnologias de defesa e, crucialmente, no destacamento de mísseis balísticos de alcance intermediário, Pershing II, na Europa Ocidental. Estes mísseis, com sua capacidade de atingir Moscou em menos de 10 minutos, representavam uma ameaça existencial para a liderança soviética, que os via como armas de primeiro ataque, projetadas para uma decapitação rápida e decisiva. Em Moscou, a paranoia era uma sombra constante, alimentada por décadas de desconfiança e pela convicção de que o Ocidente poderia, a qualquer momento, lançar um ataque surpresa. Essa crença não era infundada apenas em ideologia. Eventos recentes haviam solidificado os piores temores soviéticos. Em 1º de setembro de 1983, um avião comercial sul-coreano, o voo KA-007, foi abatido por um interceptador soviético após invadir o espaço aéreo sensível sobre a ilha de Sakhalina. O incidente, que causou a morte de 269 pessoas, foi interpretado por Moscou não como um erro de navegação, mas como um ato deliberado de espionagem ocidental, um prelúdio para algo mais sinistro. É nesse ambiente de suspeita generalizada e nervos à flor da pele que a OTAN se preparava para seu exercício de comando e controle anual, a Operação Able Archer 83. Anualmente, desde 1978, a Aliança Atlântica conduzia simulações para testar suas cadeias de comando e procedimentos de comunicação em caso de conflito. Mas a edição de 1983 era diferente e perigosamente única. Esta não era uma repetição rotineira. Able Archer 83 foi concebido para ser o exercício mais realista já realizado pela OTAN, uma simulação de conflito global que incluía a transição de um ataque convencional para uma guerra nuclear. Pela primeira vez, o exercício envolvia a participação simulada de chefes de Estado ocidentais, a utilização de novos e complexos procedimentos de comunicação, a prática de um ataque químico, e o mais alarmante para a inteligência soviética, a simulação de procedimentos de lançamento de armas nucleares codificados. As comunicações eram criptografadas usando novos protocolos de alto nível. Os movimentos de tropas e equipamentos de suporte nuclear eram feitos em segredo, e em certos pontos, o tráfego de rádio era tão intenso quanto se esperaria durante uma crise real. Tudo isso foi meticulosamente observado e mal interpretado pelo programa secreto de inteligência soviético conhecido como RUIAN, um acrônimo para Raketno Ядерной Napadenie, ou Ataque Nuclear de Mísseis. A diretriz do RUIAN era simples: detectar os sinais de um ataque nuclear ocidental iminente e fornecer aviso prévio para a retaliação. E, para os operadores do RUIAN, Able Archer 83 estava emitindo precisamente esses sinais. A interpretação soviética dos eventos de Able Archer 83 divergiu drasticamente da intenção ocidental, mergulhando o mundo em um perigoso mal-entendido. Para os estrategistas do Pacto de Varsóvia,
O exercício não era simulação, mas camuflagem para um ataque nuclear real e iminente. Essa crença não surgiu do vácuo. Foi alimentada por profunda paranoia histórica e um viés de confirmação intrínseco à mentalidade da Guerra Fria, predispondo-os a ver o pior. A escala sem precedentes do Able Archer, com 40.000 tropas e simulação de escalada nuclear, já alarmava. Mensagens codificadas testando comando e controle continham DEFCON 1, o nível mais alto de alerta. Crucialmente, a qualificação exercício era frequentemente omitida na análise soviética. A participação de chefes de Estado ocidentais, como Thatcher e Kohl, incomunicáveis em bunkers, foi interpretada como preparativo para a guerra real, ressoando com a doutrina soviética de ataque preventivo. O aumento de voos de reconhecimento dos Estados Unidos da América sobre o Báltico e a Polônia e mudanças nos protocolos de comunicação da OTAN simulando transição para a guerra foram percebidos como ativação real. A soma desses fatores, filtrados pela desconfiança mútua e doutrina de ataque preventivo, criou uma tempestade perfeita de má interpretação. Analistas soviéticos, sob o programa Ruyan, confirmaram seus piores medos, escalando a prontidão militar e o alerta das forças aéreas. Os dias 8 e 9 de novembro de 1983 marcaram o pico dessa tensão silenciosa, um precipício de aniquilação invisível para o Ocidente. Em Moscou e nos postos de comando do Pacto de Varsóvia, o nível de alerta atingiu proporções alarmantes. Os centros de comando soviéticos operavam em frenesi. Esquadrões de caças MiG-23 foram acionados na Alemanha Oriental e Polônia, voando padrões que imitavam a interceptação de bombardeiros inimigos. Em bases avançadas, bombardeiros nucleares foram preparados para missões imediatas, seus pilotos em prontidão para ordens fatais. No vasto Atlântico Norte, submarinos nucleares soviéticos intensificaram sua atividade, manobrando para posições de disparo. Altos oficiais militares e membros do Politburo foram confinados a seus abrigos e bunkers de guerra, refletindo uma crença institucional de que o ataque era iminente. Para eles, não era um exercício, era a preparação para a guerra real. Crucialmente, os líderes ocidentais e militares da OTAN estavam completamente alheios à gravidade da paranoia soviética. Mergulhados no Able Archer 83, eles consideravam o exercício um sucesso logístico e tático, sem qualquer ideia de que suas ações estavam sendo percebidas como os preparativos finais para um holocausto nuclear iminente. A comunicação era unilateral e incompreendida. A OTAN transmitia sinais simulados, mas a União Soviética os recebia como sinais claros de guerra real. A desescalada foi tão silenciosa quanto a escalada. Com o encerramento do Able Archer 83 em 11 de novembro, o frenesi nos centros de comando soviéticos diminuiu. Os soviéticos recuaram de seu estado de alerta máximo, não por garantias, mas porque o ataque esperado simplesmente não se materializou. As revelações do desertor do KGB, Oleg Gordievsky, detalhando o pânico soviético à inteligência britânica, foram cruciais. Seus relatórios solidificaram a compreensão de que o mundo esteve perigosamente perto de uma guerra nuclear por um catastrófico mal-entendido. Apesar do alívio imediato no Ocidente após o término do Able Archer 83, a verdadeira extensão da crise levou tempo para ser assimilada. Inicialmente, a inteligência americana e britânica minimizou a reação soviética, atribuindo-a a uma propaganda interna ou a uma paranoia rotineira. Contudo, informações colhidas nos meses seguintes por agentes infiltrados, como Oleg Gordievsky, e pela análise mais aprofundada de comunicações interceptadas, começaram a pintar um quadro alarmante. Lentamente, a comunidade de inteligência ocidental
chegou a um consenso sobre o que chamariam de Guerra de Pânico. A União Soviética realmente acreditara que o exercício poderia ser uma cobertura para um ataque real. Essa compreensão tardia teve um impacto profundo e duradouro nas políticas dos Estados Unidos da América. Ronald Reagan, inicialmente conhecido por sua retórica firme contra o Império do Mal, começou a reavaliar sua abordagem. Registros indicam sua surpresa e perturbação ao perceber o quão perto o mundo esteve de uma catástrofe devido a uma falha de percepção. A partir de 1984, houve uma notável mudança para uma postura mais conciliatória, com o presidente enfatizando a necessidade de diálogo e a urgência de evitar a guerra nuclear. Esse novo ímpeto diplomático culminou no reinício das negociações de controle de armas. A Cúpula de Genebra, em 1985, entre Reagan e Mikhail Gorbachev, marcou o início de uma nova era de redução de tensões. O Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário de 1987, que eliminou mísseis nucleares de alcance intermediário, é frequentemente citado como um legado direto do trauma do Able Archer 83. A crise sublinhou a fragilidade da paz e a necessidade imperativa de comunicação clara entre potências nucleares. O Able Archer 83 permanece como um lembrete vívido da fina linha que separa a dissuasão de um conflito catastrófico. A crise expôs a assimetria na percepção e na interpretação das intenções do adversário, um problema que continua a assombrar as relações internacionais. A confiança excessiva nas próprias intenções e a subestimação da paranoia alheia podem ter consequências devastadoras em um cenário de alta tensão. As lições sobre a necessidade de transparência, a redução de ambiguidades e o estabelecimento de canais de comunicação robustos são atemporais. A história do Able Archer 83 é uma crônica da natureza humana em seu aspecto mais vulnerável e mais resiliente. Ela revela a paradoxal busca pela segurança através de um arsenal capaz de aniquilação mútua, onde a própria demonstração de força pode ser interpretada como um prelúdio para a agressão. Mostra como o medo, a desconfiança e a incapacidade de entender plenamente a perspectiva do outro podem levar nações ao limite. A névoa da guerra não é apenas um fenômeno dos campos de batalha, mas também um elemento perigoso nas salas de comando, onde informações incompletas e interpretações equivocadas moldam decisões com impacto global. No entanto, a crise também ressalta a capacidade humana de reflexão e ajuste. A compreensão posterior da iminência do perigo provocou uma mudança de rumo, demonstrando que, mesmo diante do abismo, a razão pode prevalecer sobre o instinto. É um testemunho do esforço consciente para evitar o impensável, uma busca incessante pela clareza em meio ao ruído e à ameaça. A história do Able Archer 83 não é apenas um evento passado, mas um eco persistente, um lembrete sombrio e, ao mesmo tempo, uma lição vital sobre a responsabilidade imensa daqueles que detêm o poder de decidir o destino da humanidade. Se histórias como essa mostram o quão frágil é a nossa paz, inscreva-se no Sombras da Humanidade.